meus queridos alunos, estamos chegando em mais um Quimicando com Kaká, o seu canal de Química aqui no YouTube. E nós vamos mais uma vez falar de Química. Esta que é uma das matérias mais deliciosas que você aprende na escola, não é? Desde o ensino fundamental, quando você começa a estudar as ciências, lá no 9º ano, 8º ano, já começa a ver os conhecimentos de química e aí se apaixona, não tem como, né? Não tem como não se apaixonar pela química. Afinal de contas, nós adoramos quimicar e você vai quimicar comigo hoje. Vamos quimicar juntos porque nós vamos falar sobre velocidade das reações. É isso mesmo. Mas antes de falar de velocidade da reação, tem uma perguntinha para fazer para você. Você já se inscreveu no nosso canal? Não se inscreveu no Quimicando com Kaká ainda? Pois faça a sua inscrição. Faça a sua inscrição e receba as nossas atualizações semanalmente. Mas a pergunta deve ser, Kaká, por que você está com uma caixa de fósforo na mão, né? Para a gente estudar uma coisa muito bacana hoje. Olha só. Isto é uma reação química. Uma reação química que ocorreu rapidamente. Ou seja, uma reação que tem uma determinada velocidade. Ela é relativamente rápida, né? Na hora que eu risco o palito, ele já pega fogo, já sofre uma combustão. Agora existem reações que demoram mais. Algumas demoram milhões de anos. Veja o petróleo, por exemplo. O petróleo, para ser formado, é um processo que demorou milhões de anos para acontecer. Afinal de contas, existe alguma parte da química que estuda a velocidade das reações? Sim, existe uma parte que é muito bacana e essa parte é a cinética química. A cinética química é a parte da química que estuda a velocidade das reações. Como eu falei, existem reações mais rápidas, existem reações mais lentas, e essa parte da química dedica-se exclusivamente ao estudo da velocidade das reações químicas. A velocidade das reações tem uma formulazinha muito semelhante àquela que você aprende em física quando se fala sobre velocidade média. Da física, velocidade média é dada por ΔS sobre ΔT, variação de espaço sobre variação de tempo. Quando eu falo que é semelhante, né? Estou lá dando uma aula e falo que a formulazinha é semelhante, as pessoas perguntam para mim assim, mas professor, como é que eu determino então a velocidade média de uma reação química? Eu seguro o frasco enquanto está rolando a reação química e vejo o deslocamento que eu tive para um lado e para o outro? Claro que não. A medida vai ser diferente. Né? Nós não vamos medir distância percorrida, nós vamos medir quantidade. Mas quantidade do quê? Quantidade de reagentes que são consumidos ou a quantidade de produtos que são formados quando a reação química acontece. Nós sabemos que uma reação química ocorre a partir do momento em que reagentes transformam-se em produtos. Quando os reagentes se transformam em produtos, a tendência é que, no transcorrer do tempo, a quantidade de reagentes diminua e a quantidade de produtos aumente. Sempre assim? É sempre assim. Afinal de contas, se os reagentes vão se transformar em produtos, a tendência é que a quantidade de reagentes diminua e a quantidade de produtos vá aumentando à medida que vai passando o tempo. Desta forma, nós temos um gráfico muito bacana aqui, ó. Reagentes, desce. Produtos, sobe. Este é o gráfico que relaciona reagentes e produtos no transcorrer de uma reação química. A velocidade média de uma reação química, então, vai ser dada por variação de quantidade sobre a variação de tempo. A variação da quantidade, quantidade final menos quantidade inicial. Tempo final menos o tempo inicial.
É muito simples e é muito semelhante àquela formulazinha da física, quando a gente estuda velocidade média, ΔS sobre ΔT. Na química é variação de quantidade sobre variação de tempo. E vamos recordar aqui no gráfico, a variação da quantidade então de reagentes, que vai diminuir, e de produtos, que vai aumentar. Então vamos pensar assim, vamos até fazer uma anotação aqui, reagente diminui à medida que o tempo passa, produto aumenta à medida que o tempo passa. Então veja que no final de uma reação química nós vamos ter a quantidade de produtos maior, a quantidade de reagentes menor. Veja que a variação desta quantidade, ela pode ser dada em concentração molar, mol por litro, ela pode ser dada em massa, ou seja, a variação de massa em gramas, a variação de quantidade de matéria em mols, ou a variação até de volume, ml, litro e tal. Então nós temos aqui a velocidade média de uma reação química, que vai ser dada pela variação da quantidade sobre a variação de tempo. Partindo disso, vamos fazer um exemplo bem bacana para vocês, e depois vamos fazer um exercício bem legal aqui no nosso canal, para que você entenda perfeitamente essa matéria maravilhosa que é a cinética química, uma das matérias mais pedidas aí nos vestibulares, né? É o pontapé inicial para a gente entender equilíbrio químico e tantas outras matérias importantes que estão envolvidas aí na cinética química, na parte de físico-química, ok? Vamos fazer um exemplo aqui bem bacana, mostrando para vocês uma reação clássica. Essa reação clássica é a reação de produção da amônia. Olha a amônia aqui. A amônia aqui, quando a gente compra aquela solução de hidróxido de amônio na farmácia, né? Ou no supermercado, que é o amoníaco, que é utilizado aí em produtos de limpeza, aquele cheiro que a gente sente irritante, forte, é da amônia. E aqui nós temos a reação de produção da amônia a partir do nitrogênio e do hidrogênio. Agora eu quero que vocês percebam uma coisa muito importante nesta reação. Ela ocorre seguindo uma proporção. Para cada 1 mol de N2, eu preciso de 3 mols de H2 para produzir 2 mols de NH3. Gente, isso é muito importante. Reação química foi feita para ser balanceada. Tem que seguir a lei de Lavoisier, a lei que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, a quantidade de átomos do lado dos reagentes tem que ser igual à quantidade de átomos do lado do produto. Simples. Esta é a lei de Lavoisier. E é justamente por isso que nós temos que balancear uma reação. Perceba, nós temos 2 átomos de nitrogênio aqui, 2 átomos de nitrogênio aqui, 6 átomos de hidrogênio aqui, 6 átomos de hidrogênio aqui. Então essa reação está balanceada. E a proporção que se estabelece é 1 mol de N2 para 3 mols de H2, formando 2 mols de NH3. Isso é muito importante. E atenção, você vai perceber por que agora que é importante isso. Vamos imaginar que num determinado sistema nós temos 10 mols de N2 e 10 mols de H2. Então eu peguei lá um reator e coloquei dentro desse reator 10 mols de N2 e 10 mols de H2. Muito bem. A reação ainda não aconteceu. Eu tenho N2 e H2, os 10 mols de cada, apenas misturadinhos ali. Então, em tempo zero, ou seja, a reação ainda não começou, nós não vamos ter NH3 formado. Então aqui 0 mols de NH3. Tá legal? Entenderam direitinho? Então sempre no início da reação nós não vamos ter produto formado ainda, porque a reação ainda não começou, ainda não aconteceu. Se ela ainda não aconteceu, aqui vai ser 0. Agora vamos partir do seguinte princípio. Transcorridos 10 segundos, tempo inicial 0, tempo final 10 segundos. Depois de 10 segundos, nós vamos analisar aquele reator e vamos perceber que ainda sobram 7 mols de N2. Se sobram 7 mols de N2, significa, olha lá, tinha 10 no início,
tenho 7, 10 segundos depois, que é o meu tempo final. Então, quanto reagiu? Quanto? É isso mesmo. Reagiram 3 mols. Então, vamos colocar aqui, ó. Quanto reagiu? Reagiu 3. Tinha 10. Sobrou 7. Reagiram 3 mols. É aí que a gente fala, pô, mas e agora? Como é que eu vou descobrir os outros dados? Agora ficou simples. Eu tenho que me basear no quê? Na equação química. Porque a equação química balanceada, ela está me contando a proporção na qual os elementos reagem, as substâncias reagem. Então vejam só, para cada 1 mol de N2 que reagir, eu preciso de 3 mols de H2. Se reagiram 3 mols de N2, eu vou precisar de 3 vezes mais H2. Ou seja, para cada 1 reagem 3 de H2. Para cada 3 vão reagir 9 mols. Olha aí. Este número de mols, 3 mols de H2, é o triplo do número de mols de N2. O triplo, então, de 3 vai ser 9. Agora percebam, para cada 1 mol de N2 que reage, nós formamos 2 mols de NH3. Olha aí, 2 mols, 1 para 2. Então, quantos mols de NH3 nós vamos formar aqui se nós reagirmos 3 mols de N2 aqui? Olha lá, 1 para 2, 3 para 6. Perceberam? Estabelecemos a exata proporção e vejo 1 para 3 para 2, 3 para 9 para 6. E agora a gente vai observar o seguinte. No início eu tinha 10, no final eu tenho 7. No início eu tinha 10, reagiram 9. Quanto vai sobrar aqui? 1 mol vai sobrar. Então no final dessa reação eu terei 1 mol. Transcorridos 10 segundos, eu terei 1 mol apenas de H2. No início da reação não tinha NH3. Era zero, tempo zero, eu tinha lá, não tinha nada. Não. Transcorridos 10 segundos, eu sei que no transcorrer desse tempo formaram 6. Então, não tinha nada, formou 6. Quanto eu vou ter no final? 6 mols. Então, esta é a quantidade em mols formada no processo. Veja, no início eu tinha 10, reagiu 3, sobrou 7. Tinha 10, reagiu 9, sobrou 1. Não tinha nada, formou 6. Vou ter 6 aqui no final. Então, partindo agora desta descoberta que nós fizemos neste quadro, nós vamos calcular a velocidade média de cada um. Olha só que bacana. A velocidade média, então, quantidade final menos quantidade inicial. Quantidade final aqui, 7. Quantidade inicial, 10. 7 menos 10, menos 3. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar isso em módulo, para que não dê um número negativo. Então, colocando em módulo, isso vai ficar assim, ó, 7 menos 10, 3. 3 sobre 10. O resultado aqui, deixa eu mudar a cor da caneta, 0,3 mol por segundo. Esta vai ser a velocidade média de decomposição, aliás, de reação, né, de consumo do N2 aí. Então o N2 vai ser consumido na velocidade de 0,3 mol por segundo. Olha o H2, também está sendo consumido aqui. Qual vai ser a velocidade dele? Tinha 10, tem um 1 no final, então o 1, olha aí, nós vamos ter aqui, trocando a caneta, 1 no final, menos 10. Vamos colocar isso em módulo, para ficar bem bonitinho, ó. Olha lá, em módulo, para não dar número negativo. 1 menos 10, 9 então, se está em módulo é 9. Olha aí, 9 sobre 10, nós vamos ter 0,9 mol por segundo, vai ser a velocidade de consumo do H2 nesta reação. Finalmente o NH3, veja que o NH3 está sendo produzido, enquanto a quantidade de N2 e a quantidade de H2 estão caindo, a quantidade de NH3 está subindo, está aumentando. Olha que bacana, gente.
Então o que nós vamos ter aqui? No final 6, olha aí, não preciso colocar em módulo, vai dar número positivo, menos a quantidade inicial que é 0, 6 sobre 10, então nós vamos ter aqui 0,6 mol por segundo. Esta vai ser a velocidade de formação do NH3 aí nesta reação. Viram que bacana? Viram como é fácil para a gente calcular aí a velocidade média numa reação química de cada um dos integrantes, de cada um dos participantes dessa reação? É muito tranquilo. E vejam só que interessante, gente. Se nós pegarmos o menor dos valores aqui, ó, 0,3 é o menor dos valores, e dividirmos todos pelo menor dos 3 valores, ó, 0,3 dividido por 0,3 vai dar 1. 0,9 dividido por 0,3 vai dar 3. 0,6 dividido por 0,3 vai dar 2, ou seja, estabeleceu-se a proporção. Então é proporcional. Partindo dessa ideia, partindo desse conceito, deste conhecimento, fica muito fácil para a gente resolver alguns exercícios que vão aparecer naturalmente aí na vida escolar de vocês estudando cinética química, pode ter certeza disso. Mas agora vamos pôr no gráfico, hein? Vamos pôr no gráfico de uma maneira bem bacana todas essas informações aqui. Olha só, a gente pode criar um gráfico relacionando a quantidade de mols em função do tempo. O tempo é 10 segundos, veja. Esse é o meu intervalo de tempo de 10 segundos. Então vamos colocar nesse gráfico o tempo aqui, 10 segundos, belezinha. Quando eu tinha no início? Eu tinha no início de N2, 10. Então vamos colocar aqui o número 10 para o N2. Isso em tempo 0 segundos. 10 segundos depois, quanto eu tenho? 7. Então vamos jogar isso no gráfico aqui, aproximadamente aqui. Então olha só, que gráfico bonitinho que vai ficar. Está aqui o N2. A variação de N2 à medida que o tempo está passando, à medida que passou 10 segundos. Vamos ver agora o H2. Tinha 10 no início, no final tem 1. Olha o 1 aqui, mais ou menos aqui. Então olha como vai ser a variação dele. Ó, aproximadamente assim, nós vamos ter aqui a variação do H2. Veja que a variação do H2 é 3 vezes maior que a variação do N2. Olha isso. Essa é a variação do N2, a variação do H2 3 vezes maior, proporção de 1 para 3. Olha que bacana. Finalmente nós temos aqui o NH3 que foi formado. Então vamos ver como é que ficou a variação do NH3, galera. Olha comigo aqui. Eu tinha, ou melhor, eu não tinha nada no início, tenho 6 no final. Então início aqui 0, no final 6. Então olha aí que bacana que vai ficar no meu gráfico. Aqui está o NH3 formado. Então perceba, à medida que o tempo passa, a quantidade de reagentes decresce proporcionalmente. E a quantidade de NH3 sobe também proporcionalmente. Perceba que a variação aqui, ó, a variação do NH3 em relação, por exemplo, ao N2 é 2 vezes maior, ok? Tá aí para vocês então essa nossa primeira parte falando sobre cinética química. Mas para dar um fechamento bacana nessa primeira parte, é claro que a gente tem que fazer um exercício, né, gente? Vamos fazer um exercício? Põe na tela o nosso primeiro exercício. O ácido hidrazóico HN3 é um ácido volátil e tóxico que reage de modo extremamente explosivo e forma hidrogênio e nitrogênio, de acordo com a reação abaixo. 2HN3 produz H2 mais 3N2. Sob determinadas condições, a velocidade de decomposição do HN3 é de 6 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro por minuto.
Nas mesmas condições, as velocidades de formação de H2 e N2 em mol por litro por minuto são, respectivamente. Muito bem, galera, olha aí, esse exercício é bastante simples, é tranquilo para resolver, hein? Por quê? Porque você tem a equação química balanceada e, como eu falei para vocês, as velocidades serão proporcionais, tal qual os coeficientes da reação. Se você tem a velocidade de decomposição do HN3, basta você estabelecer a proporção com os coeficientes das outras substâncias envolvidas no processo. Bora para a resolução. Tá aí a resolução para vocês. A proporção é de 2:1:3. Logo, se a velocidade de decomposição do HN3 é 6 vezes 10 a menos 2 mol por litro por minuto, a velocidade do H2 será metade, ou seja, 3 vezes 10 a menos 2 mol por litro por minuto, que é 0,03 mol por litro por minuto. Você pode, a partir daí, estabelecer a proporção entre H2 e N2. Para cada 1 mol de H2, você também forma 3 mols de N2. Então, nós teremos aí uma variação de 1:3. Logo, a reação de formação de N2 ocorrerá na velocidade de 0,09 mol por litro por minuto. Ué, o que você está fazendo aqui ainda? Nossa, me pegou de calça curta, hein? Já acabou o vídeo, já acabou. A aula sobre cinética química já foi. Voltaremos com a segunda parte no Quimicando com Kaká para falar sobre teoria das colisões. Aguarde! E agora, com licença, porque eu vou voltar a arrumar a minha cozinha. Até mais com Quimicando com Kaká!